Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tritão Curioso. E no primeiro Jurassic Park, fomos apresentados a um dos dinossauros que atualmente se tornou um dos mais clássicos da mídia, o Dilophosauro. Nos filmes da franquia, ele é representado como um predador que usa um tipo de veneno, uma gosma preta que paralisa a vítima em segundos. Bom, a ficção científica é da hora, mas será que ele era realmente venenoso? Isso e muitas outras curiosidades vocês irão aprender sobre esse caçador literalmente jurássico. Bora! O Dilophosauro, cujo nome significa lagarto de duas cristas, foi um dinossauro terópode que vagou pela atual América do Norte durante o início do período Jurássico, há cerca de 193 milhões de anos atrás, durante a idade Sinemuriana, e sendo um dos primeiros grandes terópodes a evoluir. No verão de 1942, o paleontólogo Charles Lewis Camp liderou uma equipe de campo do Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia em busca de fósseis de seres vertebrados no condado de Navarro, no norte do estado do Arizona. A notícia se espalhou entre os nativos americanos que viviam por lá, e o navarro Jesse Williams levou 3 membros da expedição para mostrar alguns fósseis que ele havia descoberto 2 anos antes, em 1940. A área fazia parte da formação Kayenta, cerca de 32 km ao norte de Cameron, que fica perto de Tuba City, na reserva indígena Navarro. 3 esqueletos de dinossauros foram encontrados, dispostos em um triângulo com cerca de 9 metros de comprimento. O primeiro estava quase completo, faltando apenas uma parte da frente do crânio, além de partes da pelve e algumas vértebras. O segundo estava muito erodido, incluindo a frente do crânio, o maxilar inferior, algumas vértebras, ossos dos membros e uma mão articulada. E o terceiro esqueleto estava tão erodido que consistia apenas em fragmentos das vértebras. Mas o primeiro esqueleto, que estava bom, foi encapsulado em um bloco de gesso depois de 10 dias de trabalho e transportado até um caminhão. O segundo também foi facilmente recolhido, pois estava quase totalmente desgastado do solo, mas o terceiro já estava em péssimo estado. E no início dos anos 70, o paleontólogo Samuel Paul Ellis nomeou o novo gênero de Dilophosauro, com o significado lagarto de duas cristas. E sabiam que em 2017, o Dilophosauro foi designado como Dino Estadual de Connecticut, tornando-se oficial em 2019. O Dilophosauro caracteriza-se por um par de cristas altas e arredondadas sobre a cabeça. Essas cristas eram separadas entre si, formando um V na cabeça do animal, cuja exata função delas é desconhecida. Elas eram frágeis demais para terem sido usadas em lutas, mas podiam servir para reconhecer outros da espécie e até na seleção sexual. Os machos poderiam balançar a cabeça exibindo suas cristas, mostrando vigor e tentando parecer maiores e mais ferozes, algo que algumas aves modernas fazem. Com esse comportamento para conquistar uma parceira, dando ao carnívoro o direito de acasalar sem uma luta potencialmente perigosa. O Dilophosauro tinha um corpo esbelto e bem leve, braços fortes, pescoço alongado e uma cabeça proporcionalmente grande, com um focinho estreito. Cresciam até 7 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesavam 400 quilos. Voltando a falar em seu crânio, algo curioso dele era uma entrada atrás da primeira fileira de dentes, dando uma aparência quase crocodiliana. Essa entrada existia em virtude de uma conexão fraca entre os ossos pré-maxilares e os maxilares. Essa característica levou à hipótese inicial de que o Dilophosauro era um necrófago, que se alimentava de carcaça, com os dentes da frente sendo fracos demais para segurar ou derrubar presas grandes. O Ellis descobriu que o Dilophosauro não tinha uma mordida poderosa, devido a uma fraqueza causada pela lacuna subnarial. Em 1986, o paleontólogo Robert Baker descreveu o Dilophosauro com seu pescoço, crânio maciço e grandes dentes superiores que foram adaptados para matar presas grandes e fortes. Foi sugerido que o Dilophosauro caçava animais grandes, como prosaurópodes, e que ele era capaz de capturar pequenos animais do que outros terópodes de tamanho semelhante. Em 2018, Marsh e Rove relataram que um espécime de sauropodomorfo chamado Sarasaurus apresentava possíveis marcas de dentes espalhadas pelo esqueleto, que podem ter sido feitas pelo Dilophosauro. E em um artigo de 2021, o paleontólogo Matthew Brown e Rove afirmaram que esses vestígios
mostram que o Dilophosauro tinha mandíbulas fortes o suficiente para perfurar ossos. Os sacos de ar carnudos de seu sistema respiratório permitiram o fluxo de ar unidirecional através de seus pulmões, semelhantes a aves e crocodilos. A respiração unidirecional indica taxas metabólicas relativamente altas e, portanto, altos níveis de atividade, indicando que o Dilophosauro provavelmente era um caçador rápido e ágil. Então, Brown e Rowe consideraram o Dilophosauro como o predador de ponta de seu ecossistema, e não um necrófago. Ainda bem. Em 1954, o Ellis pensou que o Dilophosauro era um megalosaurídeo e mais tarde, em 1970, revisou sua opinião porque descobriu que o Dilophosauro tinha cristas. Em 74, o Ellis e o paleontólogo Robert Long descobriram que o Dilophosauro era um ceratosauroide, e em 1984 ele descobriu que o Dilophosauro exibia características de Coelurossauria e Carnossauria, dois grupos principais nos quais os terópodes até então haviam sido divididos, com base apenas no tamanho do corpo, e ele então sugeriu que essa divisão era imprecisa. O Ellis descobriu que o Dilophosauro era o mais próximo dos terópodes que foram colocados na Hauticosauridae, especialmente o Liliensternus. O Dilophosauro não é reconhecido como um ceratossauro ou celophizoide, mas sim como um neoterópode não averostra, em um grau com outros desse clado, como o Antártico Criolophosauro e o Zupaisaurus. Em vez de ser apomórfico para um pequeno clado de terópodes primitivos, é mais provável que a elaboração das nasais e lacrimais dos averostra esteja presente nos primeiros ceratossauros e tetanuranos que compartilham essas características. Muitos caracteres do esqueleto axial do Dilophosauro são derivados da comparação com os terópodes do Triássico superior e podem estar associados à macropredação e a um aumento no tamanho do corpo dos terópodes, através do limite Triássico-Jurássico. A formação Kayenta faz parte do grupo Glen Canyon, que inclui formações no norte do Arizona, partes do sudeste de Utah, oeste do Colorado e noroeste do Novo México. O ambiente era sazonalmente seco, com dunas de areia migrando para dentro e fora dos ambientes úmidos onde os animais viviam, e foi até comparado a um oásis. Os dinossauros que conviviam com o Dilo eram o Megapinossauro, Kayenta venator, o Sarasaurus e o Scutelossauro. Alguns outros vertebrados como mamíferos, tubarões primitivos e outros tipos de peixes foram identificados nessa formação geológica. O Dilophosauro foi apresentado no primeiro Jurassic Park e no livro de Michael Crichton, na qual o filme foi baseado. Na versão do filme, ele tinha um babado retrátil em volta do pescoço, muito parecido com o lagarto de gola da Austrália. Com esse babado, eles são capazes de disparar um veneno paralisante, assim como uma naja cuspideira. O engraçado é que no livro Jurassic Park, o Dilophosauro tem o tamanho e a altura como um animal real, mas no filme ele parece ser bem menor do que ele foi realmente. Por que disso? Bom pessoal, durante a produção do primeiro filme, o Steven Spielberg pensou que o Dilophosauro era muito parecido com os raptores e ficou com esse pensamento de que o público iria confundi-lo com eles também. Por isso, a produção resolveu modificá-lo, reduzindo seu tamanho de mais de 6 metros para quase 2 ou 3 metros e adicionaram algo que o deixou muito marcante, esse babado característico. No livro, o Dilophosauro não possui esse babado, mas ainda possui aquela gosma venenosa, que no filme é dito que eles podem disparar essa gosma a uma distância de 6 metros, enquanto no livro eles podiam disparar a uma distância de 20 metros. Se eu estiver errado, podem me corrigir nos comentários. Minha teoria é que os Dilophosaurus clonados pela InGen têm esse tamanho porque eles ainda estavam crescendo, ou seja, eram jovens ainda, e por isso eles andam em grupo também, e quando cresciam completamente, eles se tornavam solitários. Algo de estranho no Dilophosauro é o formato do seu crânio, que é bem mais robusto que sua versão real. Eu tenho duas teorias do porquê disso. E quem disse que isso é problema meu? A primeira é que possa ser um erro anatômico científico. E a segunda é que eles têm um pouco do gene de Velociraptor, que o Dr. Wu possa ter misturado enquanto ele clonava esses animais para o parque. Fiquei maluco ou faz sentido? De qualquer maneira, o visual dos Dilophosauros da franquia ficaram muito marcantes com esse babado e o veneno. Então pessoal, vocês quando criança, assim como eu, pensavam que o Dilophosauro era venenoso? Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza?
pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui no Tritão Curioso. E confira os vídeos anteriores que está aparecendo aqui na tela, que vocês vão curtir também. Então pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima aqui no canal. Fui!